Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui para mais um Recordando Chico Xavier. Desta feita, daremos divulgação às palestras dos amigos de Chico Xavier, realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Este encontro que teve a sua gênese em 2007, no Confraternar de Uberaba, quando, por acaso, entre aspas, nos reunimos vários dos amigos de Chico, e naquela ocasião, sentindo falta da presença física do querido amigo e médium, do extraordinário amigo do Espiritismo com Jesus e Kardec, tivemos a reunião de ideais, a reunião de pensamentos para o estabelecimento de um encontro anual em que pudéssemos nos lembrar de seus exemplos de amor e renúncia em favor do Evangelho renovado. Em 2008, começamos essa empreitada coletiva, sempre no ideal de trazer para o público espírita cristão e para o público que ama e que respeita o cristianismo redivivo, o lema de Chico Xavier, que é abrir as portas gratuitamente, sem cobrança de taxa, sem cobrança de inscrições, para que pudéssemos nos reunir anualmente. A partir então de agora, traremos as palestras realizadas dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Residente em Uberaba, escreveu vários livros sobre o nosso querido medianeiro do amor e da sabedoria. Era comum, principalmente às tão gratas reuniões à sombra do abacateiro, vê-lo fazendo anotações enquanto Chico usava a palavra. Dessas anotações, observações e convivência nasceram vários livros que são fontes de informações da vida missionária de Francisco Cândido Xavier. Durante vários anos foi articulista do jornal A Flama Espírita, escrevendo sobre Chico Xavier vários e belos artigos. Conviveu vários anos com o médium. É também um dos idealizadores desse encontro. Com a palavra, o nosso estimado irmão Carlos Antônio Bacelli, rogando a Deus que o ilumine. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que igualmente estamos participando deste primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Graças a Deus, com êxito absoluto em todos os sentidos. E em nome de todos os organizadores, queremos abraçar e agradecer a presença de todos os companheiros de ideal, irmãos e irmãs
que vieram de diversas cidades, de muitos estados brasileiros. A nossa alegria neste momento é muito grande, mas gostaríamos que os nossos irmãos, por alguns minutos, nos acompanhassem no raciocínio que iremos expor. Deliberamos realizar um encontro assim, tão informal quanto possível. Quando conversamos com o nosso caro Geraldinho e posteriormente com os diretores da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, explicamos que a ideia do encontro havia nascido pensando em Chico Xavier, mas pensando nas reuniões que ele realizava em Pedro Leopoldo e em Uberaba, com muita disciplina, com muito respeito, mas também sem nenhum elitismo, sem nenhuma formalidade. Desejamos realizar um encontro que, se pudesse, teria sido realizado pelo próprio Chico Xavier. Um encontro ao qual todos pudessem ter acesso, sem necessidade de inscrição, e mais, sem taxas de inscrição, com ninguém pagando nada, nem mais e nem menos, para provar que nós, do movimento espírita, temos o dever de nos cotizarmos, arcando com as despesas que sempre existem na realização de nossos simpósios e congressos, muitos deles hoje inatingíveis pela bolsa e pelo bolso de muitos daqueles que são adeptos da doutrina espírita que veio para o povo. Porque se o espiritismo, dizia Chico Xavier, não permanecer junto ao povo, ele não cumprirá a sua tarefa de consolador. Nós nos recordamos a miúde, falando que o Espiritismo é a terceira revelação. E de fato, trata-se da terceira revelação de Deus aos homens. Nos referimos ao Espírito de verdade, com seus ensinamentos, mas quase não nos lembramos de que o Espiritismo é a promessa do Consolador que se cumpre. E o Consolador não pode se distanciar do povo. Quanto o movimento espírita, nos últimos tempos, vem tendendo. Chico Xavier combatia com veemência o elitismo, fosse através
de suas palavras, em suas entrevistas, fosse principalmente através de sua própria vida. Chico psicografou a maior parte de suas obras no meio do povo, como ontem à noite aqui pudemos constatar, recebendo uma mensagem psicofônica de André Luiz, no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, e a locomotiva apitando, provocando ruído. No entanto, a mensagem sendo transmitida com a mesma limpidez e com a mesma fidelidade. Quisemos realizar um encontro e o fizemos sem pompa. Quisemos realizar em nome de Chico Xavier um encontro e o fizemos com as portas abertas. Quisemos realizar o encontro e o fizemos dos amigos de Chico Xavier, não pressupondo que ele pudesse ter inimigos, porque Chico talvez tenha sido uma das poucas pessoas no mundo que realizou uma proeza, a proeza da quase unanimidade, porque ele não foi eleito em 2000 o mineiro do século por ser espírita e muito menos médium. Ele foi eleito pelo seu ecumenismo, pela sua fraternidade, pela sua coerência, pela sua transparência, não pelas suas máscaras, que nunca afivelou uma sequer ao próprio rosto. Ele não recebeu uma homenagem póstuma dos leitores da revista Época, uma das mais respeitadas do Brasil, em 2006, junto a um outro grande brasileiro, Rui Barbosa, o célebre Águia de Haia. Ele não recebeu a consagração póstuma dos brasileiros, que o consideraram como o brasileiro mais importante da história do Brasil. Muitos de nós, por vezes, negamos a ele na doutrina espírita a importância que ele merece, e os não espíritas concedendo a ele o título de o brasileiro mais importante da história. Recebemos uma lição que nós não a esqueçamos. Mas ele não foi considerado o brasileiro mais importante da história ao lado de Rui Barbosa, também pela sua condição de espírita. Escreveu Mauro Santayana em uma reportagem da Folha de São Paulo, um dos jornalistas de maior renome no Brasil. Em 1982, quando aqui esteve com a sua esposa e publicou uma reportagem extensa na Folha de São Paulo, intitulada O São Francisco dos Desesperados, escreveu Mauro Santayana: pode-se até duvidar do espiritismo, mas não se pode duvidar de Chico Xavier. Vejamos, ele não foi eleito pela sua condição de espírita,
nem tampouco pela sua condição de médium, mas pela sua vivência, pela sua coerência, pela sua transparência, pela sua simplicidade, pela sua humildade, por tudo aquilo que aqueles que nos antecederam colocaram em destaque muito mais. Porquanto nós falaríamos a respeito de Chico Xavier, não no encontro tão rápido quanto este, que está tendo a duração de 1 dia e meio praticamente. Nós falaríamos sobre Chico Xavier durante dias e dias, meses e meses, como ele haverá de ser recordado. Mas nós, prezados irmãos, que residimos em Uberaba e nada somos, por bondade de amigos que nos convidam, temos percorrido boa parte do Brasil, realizando palestras, seminários, às vezes participando até de congressos, embora eu me classifique como espírita de centro espírita. Mas não se fala que a obra de Chico Xavier é o complemento natural da codificação. Mas não se fala que a obra de Chico Xavier atualizou a codificação. E não se fala que a obra de Chico Xavier veio colocar a codificação de paralelo às conquistas da ciência contemporânea. Ontem à noite, a nossa querida doutora Marlene apresentou um estudo interessantíssimo sobre as antecipações científicas constantes nas obras de André Luiz e de Emmanuel. Muitos dizem assim: quem foi Emmanuel? Chegam a dizer um padre jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega. Não tem tino espiritual para entenderem que Emmanuel também foi médium, porque as obras filtradas por Chico Xavier também foram filtradas pelo próprio Emmanuel, porque o conteúdo das obras de Chico Xavier promanam da esfera crística. André Luiz é um pseudônimo, Calderaro é outro, Aulus é outro, Aniceto é outro. Todos eles foram contemporâneos de Allan Kardec, no corpo e fora do corpo, integrantes da falange do Espírito da Verdade. Geraldinho fez um apelo, eu faço outro: que nós incrementemos o estudo das obras de Chico Xavier nos centros espíritas. Mas não somente para grupos fechados e elitistas. As obras de Chico Xavier têm que ser estudadas nas reuniões públicas. Talvez alguém esteja a pensar: como é possível? Eu vou deixar a modéstia de lado. Venham a Uberaba e eu lhes ensino. Não é difícil. Venham e eu lhes mostrarei como há 30 anos estamos estudando, numa reunião pública com 200 a 300 pessoas, as obras de André Luiz desde Nosso Lar,
capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, extraindo a essência. Eu tenho lido muitos jornais espíritas. No máximo, transcrevem uma mensagem de Emmanuel, talvez por desencargo de consciência. No máximo, transcrevem uma mensagem de André Luiz. Raro um artigo com substância. Permitam-me aqui citar o nosso combativo e combatido Dr. Inácio Ferreira, quando me disse: da codificação, muitos espíritas só conhecem o nome do codificador. Este encontro, como disse John, não se trata de divinizar a figura super-humana de Chico Xavier, buscando Nietzsche e vendo em Chico Xavier a verdadeira criança índigo, e vendo em Chico Xavier o protótipo, como disse o Dr. Flávio, como escreveu Herculano Pires, o homem do futuro. Está lá no capítulo 9 do livro No Mundo Maior, um dos maiores tratados sobre mediunidade, capítulo intitulado Mediunidade. Chico Xavier viveu no futuro da raça, o homem psi. Nós gostaríamos que neste encontro os nossos irmãos espíritas, companheiros de ideal, dirigentes ou não, passassem a entender que a doutrina espírita se apoia sobre 3 pilares inamovíveis do ponto de vista doutrinário: Jesus Cristo, Allan Kardec e Chico Xavier. Sem demérito para nenhum outro companheiro, para nenhum outro autor encarnado ou desencarnado, para nenhum outro médium que esteja ou que não esteja em atividade. Eu também sou médium. Eu também sou médium. E considero as outras obras como obras auxiliares, que tem sim a sua importância. É claro, a mediunidade não poderia se resumir a Chico Xavier. Kardec deu a primeira palavra, mas não deu a última. Chico avançou, mas a doutrina avançará ainda, com ele próprio, quem sabe, ou com outros que futuramente se corporifiquem, porque a doutrina espírita é dinâmica. Prometeu-nos Jesus, o Consolador, que há de ficar eternamente convosco. Para que a doutrina permaneça eternamente conosco, não pode ser uma doutrina retrógrada, tem que ser uma doutrina de vanguarda. Nós espíritas precisamos entender que não somos os donos da reencarnação, que não somos os donos da mediunidade, que não somos os donos da lei de causa e efeito,
que nós não somos os donos da tese da pluralidade dos mundos habitados. Nós precisamos entender que a doutrina espírita cabe principalmente salvaguardar os princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo é o guardião do Evangelho, porque a reencarnação está no mundo todo, a mediunidade está em toda parte. Nos Estados Unidos da América pratica-se espiritismo com o nome de espiritualismo. E quando se fala em coisas antidoutrinárias, eu dou sonoras gargalhadas. Porque nós não podemos querer que os outros pensem pela nossa cartilha. Nós não podemos querer que os outros se adaptem a nós. Por este motivo, prezados irmãos, sendo o último orador, suponho, gostaríamos de destacar Chico Xavier como o maior fenômeno mediúnico da história. E justifico ninguém como Chico Xavier legou à humanidade um acervo espiritual tão rico, porque se fala no médium psicógrafo e se esquece do médium de cura. Chico curava. Se esquece do médium receitista. Não ouvi, infelizmente, aqui quase não ouvi, a não ser numa cena isolada do nosso oceano, em que o nosso caro Eurípides, jovenzinho, distribuindo as receitas na comunhão espírita cristã. Chico assumiu um compromisso com o espírito de São Luís Gonzaga, que era o mentor, junto a Bezerra de Menezes, do trabalho de receituário homeopático que ele sustentou enquanto teve forças. E nós, eu e Márcia, minha esposa que está presente, que pudemos acompanhar durante alguns anos mais de perto as atividades de Chico Xavier, testemunhamos as curas que aconteciam durante a reunião de psicografia, os espíritos operando, valendo-se da mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium de efeitos físicos de que temos notícia. Era muito comum na comunhão, no grupo espírita da prece, o perfume de rosas, o cheiro de éter, as águas que começavam a borbulhar dentro dos vasilhames, aquela substância leitosa que impregnava dezenas e dezenas de garrafas que ficavam expostas na câmara de passes. Certa vez eu, muito menino, abri a porta e aquele perfume quase me sufocou. Perto de 100 garrafas estavam no chão, todas elas magnetizadas, todas elas transubstanciadas. Chico foi o maior fenômeno mediúnico da história, porque consideramos que o mundo espiritual descerrou os seus véus para a humanidade em 3 momentos que se destacaram dos demais. O primeiro
no dia de Pentecostes, a primeira sessão mediúnica pública, com dezenas e dezenas de médiuns incorporados, fenômeno de xenoglacia, cada qual falando numa língua. Foi a primeira sessão mediúnica coletiva. Depois, novamente o véu se rasgou e tivemos a codificação. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, ao ouvirem a voz do seu comando, espalham-se por sobre toda a terra, e a feição de estrelas cadentes. E aqueles fenômenos que começaram em 1848, no dia 31 de março, em Hydesville, se espalharam pela Europa, pelo mundo todo, chegaram inclusive ao Brasil, e nós tivemos a codificação, porque o mundo espiritual nunca se mostrou tão solícito quanto da codificação. E o terceiro maior momento mediúnico da história ocorreu com Chico Xavier. Nós não fazemos ideia do inusitado do fenômeno. Aquele menino de 17 anos de idade, que calçou o seu primeiro par de botinas com 15 anos, presente do padre Sebastião Scarzello, segundo as pesquisas do nosso caro John, estava regando a plantação de alhos. O mundo espiritual se abria, e Augusto dos Anjos vinha conversar com ele. Vinha Cruz e Souza, João de Deus, o próprio Guerra Junqueiro, inicialmente, Antero do Quental, o Parnaso todo o Parnaso, todo o Monte das Musas. Um fenômeno fantástico. Nós não vamos nos estender, mas, mesmo assim, eu considero Chico Xavier maior fenômeno humano do que fenômeno mediúnico, porque não é o médium que carrega o homem, é o homem que carrega o médium. No dizer do nosso caro doutor Odilon Fernandes, Chico Xavier não teria sido o médium Chico Xavier se não tivesse sido o homem Chico Xavier. A mediunidade é um rótulo. Hoje está tão comum, hoje está tão divulgada, tão difundida, que graças a Deus perdeu o status. Não é mais status ser médium. Antigamente dava fogueira, depois começou a dar status. Quando o mundo espiritual percebeu que estava dando status, vamos vulgarizar, acabaram com a nossa festa. Dezenas e centenas de médiuns em toda parte, que venham. Nós iremos submeter tudo ao crivo da razão. Mediunidade não tem dono, e instituição alguma pode ter médium titular. O médium não é um hierofante, ele não é um oráculo. O médium é Chico Xavier. Eu costumo dizer, é fácil ser médium, difícil é ser Chico Xavier.
Por este motivo, sintetizando, a realização deste encontro que pretende ser anual, em Pedro Leopoldo, o ano que vem, alternadamente, Uberaba e Pedro Leopoldo, mas nós, os organizadores, ou pelo menos os idealizadores, estaremos juntos enquanto ele for realizado assim. Quando ele deixar de ser realizado assim, pelo menos no que nos toca, estou fora. Pelo menos no que nos toca, estou fora. O dia que armarmos uma mesa e solenizarmos o encontro, estamos fora. Chico não era assim. Se usava paletó, era para colocar os pedidos de oração. O bolso de Chico Xavier era a caixa postal de Deus. Nada contra paletós e gravatas. Existem momentos solenes que exigem. Mas os nossos irmãos entenderam o sentido de nossas palavras. Chico Xavier foi um dos maiores fenômenos humanos da humanidade. Comparável a Gandhi, comparável a Francisco de Assis. Ora, Chico visitava os rancenianos, os presos. Eu não sei como aquele homem tinha tempo para fazer tudo o que ele fazia. Engraçado, certa vez ele nos disse assim: Kardec fez o que fez em 15 anos, dos 50 aos 65, para fazer o que fez em 15 anos, aquele homem deve ter trabalhado muito. Eu olhei para ele, só olhei. Vocês estão rindo porque querem. Para encerrar então este nosso arrazoado, nesta manhã festiva, queremos cumprimentar a Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo, queremos cumprimentar a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, todos os órgãos, a União Espírita Mineira, aqui representada pelo nosso caro Marival Veloso, cujo pai foi uma bandeira do espiritismo, não apenas em Monte Carmelo, mas em todo o estado de Minas, uma das reservas morais do espiritismo. Queremos cumprimentar, embora não esteja presente, o nosso caro Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, augurando-lhe vótulos de sucessos espirituais, que nós sejamos unidos, que nós possamos conviver com as nossas diferenças, sem tanta ciumeira, sem tanta competição. Sem tanta política de bastidor, suja, sempre suja, porque nós estaremos comprometendo a doutrina espírita desta forma, e como escreveu Chico delicadamente a dona Nenê Aluoto, Nenê, iremos prestar contas, não é mesmo? Chamaria ao palco o casal amigo que frequenta a Casa Espírita Bittencourt Sampaio e o Lar Espírita Pedro e Paulo conosco, o Sérgio Santos e a nossa cara Marlene, para cantar uma música surpresa. Nem título vocês vão falar, você não vai falar nada, você fala muito. Vocês começarão cantando esta canção e todos cantaremos com vocês.
uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai li, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. Meu mundo, o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lo. E o passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. E o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lo. Que beleza! 1, 2. Viva Chico! Amanhã é 2 de abril, data de muitos louvores, no jardim do coração, onde crescem tantas flores, entre elas com carinho, de tantas plantas houver,
Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. E o nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. E o nosso Chico há de entregar flor e perfume a Jesus. Luz no caminho, meu amor, protege o nosso chão. És alegria no meu ser, toda inspiração. Cubra de bênçãos meu viver, dá-me a tua mão, mãe de ternura e carinho, aquece o meu coração. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração, E a Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus, quando a tristeza me envolver, não tem pra onde ir, que eu me encontre em teu olhar, que eu volte a sorrir. Tens a pureza de uma flor, o encanto de um jardim, mãe de esperança e vida, nunca te esqueças de mim. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração, E a Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Para terminar, Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu
Música